Bom dia! Bom Hoje é dia. dia 14 de abril de 2024. Eu sou o Gelson Eu Vieira. sou a Carmen Matos, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje houve uma correria para chegarmos aqui a tempo. Hoje é um dia que está tudo corridinho, mas é uma beleza que tudo corridinho faz tudo melhor, né? E a gente faz com mais atenção, mais né? Com mais atenção. foco para não É errar. verdade. Então, nós estamos fazendo o nosso Evangelho no Lar, que a gente divide com vocês todos no domingo, às 8 horas da manhã, horário de Los Angeles, que está um friozinho, não sei quem está organizando o tempo lá em cima, mas esquenta demais no Rio de Janeiro, esfria demais em Los Angeles, mas aceitamos tudo. E estamos aqui com o nosso copo d'água para que durante esse evangelho em que a gente recebe toda a assistência da espiritualidade nessa reflexão do evangelho de Jesus, que essa espiritualidade venha, nos revigore o ânimo para a semana maravilhosa que está começando, renove também a nossa água com um remedinho que a gente precise, e toda essa maravilha que o mundo espiritual nos traz e que é hoje o tema de hoje do nosso capítulo. A gente agora está voltando para o capítulo 1. O que a gente faz? A gente toda semana pega um capítulo do Evangelho, vai seguindo até o final do Evangelho, e quando acaba, o que a gente faz? Volta do começo, porque a gente se tornou um ser um pouco melhor, compreendendo um pouco mais as coisas. E a gente se dá conta que muitas coisas que a gente já leu, que a gente já estudou, temos tido oportunidade de aplicar na nossa vida. E aí, quando a gente volta, né, para rever, a gente se dá conta, opa, essa parte aí... Olha, opa! Opa! Uma amiga, Márcia, muito querida, me lembrou na semana passada do opa, que ela tem usado o opa. O opa é o opa é aquela nossa lembrança de que estamos indo para um caminhozinho que a gente tem que reconduzir para o caminho certo, que é a gente, opa, de observar, né? A gente observou que está indo por um caminho, né, que não é aquele que a gente deveria. O P é aquele que a gente se pacifica, né? Muitas vezes a gente vai fazer uma coisa que a gente não quer, então a gente pacifica esse sentimento, a gente trabalha para que aquele sentimento ele tenha uma melhor resolução, né? O P pode ser também paradinha, né? Uma paradinha, né? Paradinha para pensar. Dá uma respirada, conta até 10 e vê o que você vai fazer no A do OPA, que é a ação. Qual é a sua ação que você vai fazer? Então, se você estiver fazendo alguma coisa que você sente que está desviando um pouquinho, você faz um opazinho, né? Você observa o que está acontecendo, você dá uma paradinha, você dá uma refletida, pacifica um pouco e assim você vai. Então, opa sempre na sua vida. Isso. Né? E a gente pede para que os nossos amigos espirituais estejam presentes nesse momento, nos assistindo, especialmente a assistência de Jesus nesse momento, e a gente vai fazer a oração que ele nos ensinou junto com uma Ave Maria muito linda. Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Ok, então nós estamos voltando para o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mensagem de Jesus que diz que não vim destruir a lei. E ela, nesse capítulo, ele fala sobre as 3 revelações, né, as revelações de Moisés, as revelações do Cristo e as revelações do Espiritismo. Então, a gente começa com uma palavra, com uma mensagem de Jesus muito bonita, que ele diz: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha
na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né, que Jesus, quando ele veio, né, existia primeiro Moisés, né, voltando ali 1000 e tantos anos, Moisés trouxe os 10 mandamentos, né, que são os mandamentos divinos, que é uma orientação em 10 pontos. E olha só, Deus já sabia que a gente tinha uma dificuldade, uma longa trajetória. E colocou a coisa com uma simplicidade muito grande. Colocou 10 mandamentos que a gente possa cumprir, e que, se hoje a gente cumprisse esses mandamentos, a gente estaria livre de 95% de todos os problemas, né? E a gente vai fazer um resumozinho um pouquinho rápido desses 10 mandamentos, e aliás, a gente estava até falando que existe quase que duas versões dos 10 mandamentos. Acho que existe uma versão um pouco diferente da igreja, né, do católica, e um pouco do que está aqui colocado como sendo o original, né? Primeiro ele coloca dizendo do amar a Deus, né? Não ter uma imagem, porque antigamente o povo hebreu, e era costume na época, você ter uma imagem, e a adoração era daquela imagem, né? Enquanto hoje a gente tem um santo, tem uma coisa que a gente nos lembra de É uma referência. uma referência, apenas, né? Você Assim, não está adorando aquela imagem, né? Mas você está tendo, né? Quando você vai fazer uma oração, quando você tem uma imagem de Jesus ou de qualquer outro santo, você não está adorando aquela imagem, é, aquela estrutura física. Você está, né? é verdade. Assim como a gente vê uma fotografia da nossa mãezinha ou de alguém querido, a gente não está adorando a fotografia, a gente está adorando aquilo que nos lembra e nos remete àquela imagem, né? Isso. Então, primeiro é esse ensinamento do mandamento. O outro é não colocar o Deus em vão, né? O nome de Deus em vão, né? Então, a gente tem que compreender que a gente a todo momento tem essa conexão com o divino, mas que essa conexão seja uma conexão de crescimento de positividade. Ninguém vai pedir para Deus algo que, né, que não seja possível e de crescimento, né? Então, essa questão de não colocar Deus em vão, essa questão de você ter essa relação com o divino, esse pedido para que seja uma questão de elevação. E aí tem outras coisas que eu vou colocar aqui, não cometereis adultério. E lembrando que esse adultério não é o restrito ao casal, ao homem, mulher, ou adulterar tudo aquilo que é verdadeiro. Então, você não cometer o adultério é você saber a verdade, você prezar a verdade. Então, você imagina se nós, do planeta como um todo, prezássemos sempre a verdade, né? Que coisa não seria essa mudança global se aquele ensinamento de 3.000 e tantos anos atrás fosse aplicado hoje. O outro diz, não roubareis. Quer dizer, isso já tira uma série de coisas. Você não vai tirar aquilo que não é seu, que você não chegou e você não conquistou. Olha como o mundo poderia ser profundamente diferente. E tem um aqui que especialmente para esse tempo de internet, de mídia social, que é não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Você imagina que se todo comentário que a gente lesse, replicasse, ele na internet, no WhatsApp, em qualquer parte, ou nós com um amigo falando, ou nós no nosso pensamento, a gente fosse colocar aqui, se for falso testemunho, se eu não souber que isso é verdadeiro, eu não falo, eu não penso, eu não replico. Como seria a humanidade diferente com isso tudo? Então a gente tem que entender que desde lá de trás, os ensinamentos que a gente tinha, nós tínhamos, era suficiente para nos guiar enquanto um ser melhor, né? A gente tem tudo ali. Sim, e esse testamento, né, toda esses mandamentos, né, que foram sugeridos, né, por Jesus para que nós possamos termos um guideline, né, ter uma guiança do que é ser uma pessoa, né, pura, iluminada, conectada,
né, com o divino. Não que nós achamos que ai, é muita coisa, não dou conta, eu falho. Todos nós ainda falhamos, né? Uhum. Mas isso não é um motivo para você já, ai, tá, eu já não consigo seguir um dos mandamentos, então eu vou deixar para lá, né? Nasci assim mesmo, eu sou Na assim. próxima encarnação eu resolvo. Vamos A resolver gente qualquer tem que coisinha resolver hoje. agora, porque nós já estamos protelando, né, É. isso há muitas Vamos usar o opa encarnações. na hora que a gente quiser fazer um comentário que a gente não tem certeza que é verdadeiro, na hora que a gente tiver a fazer o adultério, que é adulterar a verdade, vamos fazer um opazinho, vamos parar e vamos agir. E cada movimento, cada consciência dos nossos atos já é um progresso, né? Já é uma evolução. E nós estamos evoluindo, nós somos seres em evolução. Nós somos espíritos em evolução, na verdade, não é? É verdade. Então a gente está aprendendo, a gente está praticando, e o motivo pelo qual a gente está fazendo, né, essa conexão desse estudo, e abrir, né, esse nosso estudo para mídia, é justamente isso, é um convite de vamos juntos, né? É Vamos juntos verdade. pensar, olhar para dentro e ver o que a gente pode fazer de melhor. É, E só concluindo, meu amor, é, e tudo isso, né, toda essa guiança que a gente recebeu, né, de Jesus, que através dos mandamentos, ele conclui um único ponto, né, que é o que amar. é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando. Jesus diz, aí está toda a lei. E aí a Uhum. gente tem que entender o que é esse Deus. Deus é uma coisa muito complexa de entender, até porque a vastidão que Deus se coloca, que é em todas as coisas, né? E como é difícil para o materialista, ou é como é difícil para a ciência, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho, entender o que é esse Deus em todas as coisas, É. né? Como é que a gente coloca que agora o telescópio James Brown, James Webb, está descobrindo que o universo tem mais de 1 trilhão de galáxias. Então você imagina que para a nossa pequena Via Láctea, né, para atravessar de um ponto a outro, você precisa de 100 mil anos-luz para ir de um ponto a outro. 100 mil anos-luz, uma galáxia. São mais de 1 trilhão de galáxias. Então, como entender que essa harmonia do universo, Essa não, grandiosidade, né? grandiosidade, e aí você diz, não, mas o grande é incrível, complexo, e o micro, e as células e tudo. Então, como é que compreender que Deus está em todas essas coisas? É um princípio inteligente em tudo. Então, e aí a gente vai falar mais adiante sobre essa ciência e a religião, essa união, mas Jesus está dizendo, amar a Deus quer dizer, ama tudo, tudo, não há nada em que você não vai colocar aquele sentimento de amor, de você compreender, de você mandar a sua melhor energia para tudo. E a E ciência, eu sinto que a você disse que ciência não ia falar hoje, hein? Nossa Senhora! Mas fala. a ciência, ela está se despertando cada vez mais para a espiritualidade, o que é maravilhoso. Maravilhoso. Mas antes a gente ia falar de Jesus que disse amar ao próximo como a si mesmo, né? Sim. Ele, na verdade, falou ainda uma coisa, amai-vos como eu vos amei, né? Então, assim, amar com aquele todo o empenho do coração, tendo benevolência, compreendendo o estágio que o outro está, tendo o perdão. Então, ele fala para amar o próximo. E quem é o próximo? O próximo é onde você consegue chegar o seu amor. Então, se é só inicialmente com a sua família, com o ser mais próximo, ótimo, é o primeiro passo que você deu. Aí você amplia para o seu amigo, você amplia para o seu companheiro de trabalho, aí você amplia para o seu inimigo, aquele que não lhe quer bem, porque dele para você pode não vir o melhor, mas de você para ele vai vir o bem. Então, essa é a essência do ensinamento de Jesus, e dizendo, é tempo para cumprir isso. Esse último J aí, vai cumprir, porque
a Terra em si, ela está passando por um processo de elevação em que todos os elementos, os espíritos que aqui vivem, em um momento vão estar na plena harmonia, até que o planeta todo seja em harmonia. Então, cada vez mais haverá harmonia nesse planeta. E cada vez mais, aquele que se harmonizou mais, ajuda o que ainda está em processo de harmonização, até que todo o planeta se harmoniza. Você deve estar dizendo, olha, você está um pouco perdido, você não está lendo os jornais, né, para saber que... Não, mas, minha gente, eu boto um exemplo simples, se você me permite falar, que é o da sala de aula, né? Você está na sala de aula e tem a turma da bagunça lá de trás, que faz lá os 10 bagunceiros mesmo da classe. E você começa todo ano e está lá o bagunceiro fazendo bagunça. Né? E você diz, professor, eu quero aprender, mas a turma está fazendo bagunça. E o professor diz, olha, por enquanto a gente tem que ter essa turma aqui. Essa turma tem que ficar aqui. Pô, mas não dá para aprender tão bem quanto eu gostaria por esses bagunceiros lá atrás. É o que acontece com a Terra. A Terra sempre volta e está o bagunceiro, o corrupto, o injusto, o malzinho voltando com a gente, e a gente vê nos jornais, a gente vê essas histórias todas, o corrupto, o ladrão e tal. Só que como a Terra está com esse processo, o que está acontecendo? Está indo, esses irmãos que ainda não compreenderam bem, eles estão saindo do planeta por uma escola especial, nesse amor infinito do Criador, onde os mundos, como Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai, esses irmãos vão para lugares adequados. Se você está errando, tira-se daqueles 10 alunos, vamos tirar mais 5 e vamos botar ele num lugar mais adequado. Só que a turma que ficou, os 5, falaram, estão tirando nossos amigos bagunceiros, vamos fazer mais barulho, vamos quebrar mais cadeira, vamos fazer mais algazarra. E é o que está acontecendo agora, está havendo uma limpeza amorosa do planeta, saindo do nosso planeta para lugares mais adequados, e a turma que está fazendo, está fazendo muito barulho. Mas cabe a nós, a cada um de nós, qual é o trabalho que cabe a cada um de nós? Ser o melhor que se possa ser, e se quiser usar os 10 mandamentos como seu guia, ótimo, ali já tem muita coisa para você fazer opa pra caramba, né? Com certeza. Então, assim, interessante isso você dizer, né, que espiritualmente, né, fazendo essa relação com a escola, né, nós estamos numa grande escola, né, e quando você fala, tá, estão numa sala de aula com esses 10 bagunceiros, 5 deles estão sendo, né, encaminhados para um lugar, né, espiritual, em que, né, o nível de ensinamento é adequado para aquele grupo de pessoas, de espíritos que foram. Os 5 que ficaram sentem essa necessidade de compensar, e é por isso talvez que a gente sinta, né, esse bombardeio de informações, de situações acontecendo, violência, e aí cabe a nós, de novo, né, que estamos fazendo o nosso papel, fazendo o nosso trabalho, desenvolvendo a nossa espiritualidade, da gente ficar mais atento. Com certeza. Né? E saibam que tem muita gente boa, mas muita gente boa nesse planeta. Eu tenho certeza que você, na tua relação direta, tem muito mais gente boa do que pessoas que não são tão em equilíbrio assim. É verdade, é o que você foca, né? É o que você foca. Eu tenho amigos maravilhosos, fantásticos, e eu foco neles. Porque se eu abrir o jornal e olhar, focar naquilo, eu vou dizer, esse mundo está perdido. Não. Eu tenho amigos maravilhosos, eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida, familiares, tudo maravilhosos. Um percentual está precisando passar por um processo, e se eu pudesse ser o instrumento que minimiza melhor e potencializa essa transformação, assim eu vou fazer, porque eu vou mandar para qualquer pessoa que eu saiba que tem algum desequilíbrio, pode ser no noticiário do jornal, saiu uma notícia de alguma coisa, manda teu amor para isso, não custa nada. Em vez de você criticar aquilo da notícia, esse político, esse ladrão, esse golpista, esse novo golpe na praça, ilumina. Se você sabe de um novo golpe na praça, em vez de passar para todo mundo, olha, um novo golpe na praça, fique atento, tenha medo, fique com medo, não, dê luz, que quem usou da inteligência para esse golpe receba
de minha parte, amor e que ele possa mudar o foco e assim ser. E aí a gente falando agora do espiritismo, que veio trazer essa união ciência com religiosidade, que eles sempre tiveram em formas de observar diferentes. A ciência observava, olha, o que é palpável, o que é material, o que os meus sentidos podem ver. O que a gente pode ter estatística. Me diga, esse fato eu consigo ver, eu consigo fotografar, eu consigo repetir os resultados. Consigo repetir o resultado, 5 pessoas observando, vai ver a mesma coisa, como é que é isso aqui? E a religiosidade entrando nesse mundo da espiritualidade, mas sem eles se entenderem. E o espiritismo vem para dizer, olha, ciência e religião, os dois são frutos das leis divinas, as leis universais, e em algum momento vocês vão compreender um ao outro. Então, um exemplo simples a ciência diz, não há vida em Marte. Não há vida em Marte. Então, a ciência vai lá com os instrumentos que ela tem, e ela diz, não estou vendo ninguém, não estou fotografando ninguém, já mandei robozinho lá para andar, não tinha nenhuma casa, não tinha ninguém. Então, não tem vida em Marte. Mas eles não compreendem que, assim como eu não estou vendo aqui as ondas de rádio, eu não estou vendo aqui tudo que existe em que meus sentidos não captam, eles dizem, lá existem coisas que o seu sentido da ciência não capta, mas vida existe plena em Marte, e vida existe plena em Júpiter, só que numa percepção que os seus instrumentos ainda não veem. E haverá um momento em que a ciência poderá observar os efeitos, essas coisas, e não só os efeitos disso, mas de outras coisas, porém. A oração, a ciência desconhece, e agora está começando a conhecer pelos resultados que ela dá. Eles pegam pacientes no hospital, 100 pacientes que receberam oração, 100 pacientes que não receberam oração, e os médicos dizem, nossa, que diferença existe? Sim, né, eu estava até falando com você ontem, eu tive uma conversa muito interessante com uma médica, né, tradicional. Ela veio para um workshop que eu fiz a guiança com a Ana, e ela falando que ela está fazendo uma pós-graduação em medicina alternativa, medicina estrutural, que é isso, né, que ela vê, ela fica impressionada como que os professores, os mestres, enfatizam a importância da aromaterapia, a importância do reiki, da energia, e o quanto que já é constatado, e já está muito sendo aceito, né, nos hospitais, né, o reiki, por exemplo, como um fato em que os pacientes se recuperam muito mais rápido quando tem essa integração, né? Então, isso é um pontinho só que a ciência está começando a se dar você conta. Você imagina um momento em que a ciência poderá, por exemplo, olhar o efeito da oração, que ela tem instrumentos para descobrir o que essa oração está fazendo com que essa pessoa se recupere de uma doença mais facilmente. Então, a ciência vai começar a medir, olha, o que sai dessa pessoa, que energia é essa? Porque a ciência pode olhar um remédio e dizer, você tomou aspirina, eu vou lá, meço no sangue, o que deu, o que fez. A ciência ainda não consegue, pelos instrumentos, medir, por exemplo, a força da oração. Sim. Só que a gente sabe da oração, a gente sabe dessa força. Muitas pessoas percebem isso dessa maneira sensitiva, de muitas vezes ver o resultado disso. Uma oração de mãe é uma coisa incrível, arromba o céu lá e faz uma coisa incrível. Quando a ciência começar a compreender isso, e começar a compreender que, por exemplo, a oração de pessoas que são com as suas intenções mais limpas e mais nobres, ela tem um efeito melhor, ela vai começar, dentro de um lado científico, vai dizer, eu vou medir aqui, vem esse tipo de pessoa que tem um equilíbrio maior, gera uma oração e faz esse efeito, medir. Aí a ciência vai conseguir se unir com a religiosidade e vai acabar esse misticismo, vai dizer, olha, é toda essa uma lei divina, maravilhosamente orquestrando tudo. A Rosane está fazendo um comentário ali, dizendo que só porque a gente não vê, não quer dizer que não existe. Com certeza. O ar, a gente não consegue ver, a gente não consegue tocar. Tem ar aqui?
Tem. É. Não tem aqui? Não vejo, Não mas... estou vendo, mas existe, né? É. E ela está dizendo também que no INCA, né, no Instituto Nacional do Câncer, são oferecidas técnicas alternativas, né, integrativas. Né? Então, mais um exemplo, né, de como que a gente está chegando mais próximo. E se você tiver qualquer pessoa próximo ou distante que está passando por qualquer tipo de desafio, ore por ela, né? E qual é a oração? A oração é do coração, é a conversa com Deus na sua mais íntima concepção de honestidade e verdade. Você diz que esse meu vizinho, que esse meu parente, que ele possa receber toda a força possível, que o melhor para ele se faça, porque às vezes a gente tem digamos, a percepção de que a gente diz o que é, olha, Deus, que essa pessoa se recupere logo, que ela vai... Você não sabe se aquele se recuperar logo é o melhor para ela, você não sabe o que é o melhor para aquele ser espiritual e longo. O que a pessoa então, precisa passar. Que seja o melhor para ele. Sim. Porque aí você vai entender que o resultado que houver é o melhor resultado possível. E aí você não fica mesmo, mas eu pedi a cura da minha mãe e ela se foi. Aí você descobre, não, o melhor para ela era passar por esse processo, e eu estou sempre mandando uma oração de melhora de processo. Então orem com amor, orem com fé, porque ela existe, e a ciência um dia vai te dizer dados maravilhosos que a gente intuitivamente já sabe. Isso. E acredita. Corrigindo aqui, a Rosane me trouxe atenção. Ela quis dizer, eu não consegui ler direito, mas ela estava falando do SUS, né, que é o Sistema Integrado de Saúde. Sistema Único de Saúde. Único. Tá bom. Então, é isso, né? Então, que bom que as coisas estão começando a ficar cada vez mais e mais integradas com a ciência e a espiritualidade. Então, capítulo 1, Evangelho segundo o Espiritismo, você pode dar download em PDF, é de graça, e está a acesso de todo mundo, é o seu movimento que vai chegar até isso. E a gente precisa ir, porque hoje eu prometi que eu não podia passar muito do tempo, já temos 28 minutos, e a minha voz está indo embora. Então tá, gente, muita gratidão pela presença de vocês, peguem a sua aguinha. Peguem as suas águas. Essa água foi fluidificada, ela foi abençoada. Se vocês sentirem que essa live vai ser de benefício para alguém que você conheça, por favor, divida, né, com alguém, convide a quem você conheça para participar nos domingos, às 8 da manhã aqui, meio-dia no Rio, no Brasil. E dá um like, faz um comentário, a gente gosta muito de saber, né, o que vocês estão sentindo, quais são os seus feedbacks, quais são os pensamentos que vêm durante o nosso evangelho. Então tem opa na semana para você. Descobriu que está saindo um pouquinho fora do caminho, faz o opa, vai, você pega a palavra. Vamos agradecer então a todos os mestres, agradecer o nosso mestre Jesus e todos os guias espirituais e essa guiança que nós tivemos hoje, e agradecemos também a todos que estão participando agora desse estudo, com esse interesse de se desenvolver cada vez mais espiritualmente, e agradecemos a todos que vão participar eventualmente desse momento, agradecendo, desejando uma excelente semana para todos, e assim e assim está feito. Que assim seja. Muito obrigado.